mensagem do Cristo, é a ordenança do Cristo, é andar junto, comer junto e de fato vivenciar uma vida no Evangelho em comunidade. Se você está com a sua Bíblia, abra comigo, por favor, em Mateus, capítulo 16, verso 24. Nós vamos ler do 24 ao 26. Mateus 16, 24 ao 26. Mateus 16, 24 ao 16. De fato, o Senhor abre nossos corações para que nós estejamos com terras férteis nessa noite. Mateus 16, versículo 24 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Amém. Glória a Deus. Tá, meu irmão, talvez só pelo texto lido, o Senhor já fala aos nossos corações. Talvez não precisasse nem de uma exposição da palavra para que o Senhor de fato comunicasse algo a você. Do que o homem poderia dar em troca da sua alma? Ou do que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro, mas chegar no final da sua vida e perder a sua alma? Talvez somente o texto lido já nos comunique uma poderosa palavra, uma poderosa mensagem a respeito do reino. Mas trazendo para o lado da exposição da palavra sobre aquilo que Jesus estava tentando, discernindo aos seus discípulos, comunicando aos seus discípulos, sabe, nós podemos entender algumas coisas. Quando nós olhamos o contexto bíblico, quando nós olhamos aquilo que acontecia nos tempos de Jesus, nós temos uma convicção no nosso coração, que as pessoas, quando esperavam o Cristo, as pessoas estavam com a sua fé, com a sua devoção, não num Cristo que iria morrer numa cruz, mas o que as pessoas esperavam do Cristo era um Cristo que iria os livrar do Império Romano, que era um Cristo que iria os livrar da escravidão, da subjugação do Império Romano, do peso romano sobre a sua vida. Então, quando nós olhamos Cristo sendo manifestando a respeito do teu reino, que é um reino totalmente diferente daquilo que as pessoas imaginavam, nós vamos ver Cristo dizendo: olha, se você quiser encontrar a sua vida, você perderá. Mas quando você perder a sua vida, por mim, caso Cristo, você encontrará verdadeiramente a sua vida. Quando nós olhamos para esse contexto onde as pessoas estavam esperando um Cristo que iria os livrar desse Império Romano, desse jugo, desse fardo pesado, nós, se fizermos uma alta análise aos dias de hoje, também nós vamos perceber que talvez não mudou tantas coisas assim ao longo do tempo. Quando nós olhamos para as pessoas hoje, ao nosso derredor, muitas pessoas querem um Cristo fantasiado, um Cristo que corresponde talvez às suas expectativas, mas não de um Cristo que te chama para a morte. Quando nós olhamos para essa mensagem de um Cristo que nos chama para a morte, é de um Cristo que está nos chamando a perder a nossa vida por amor a Ele. E quando a nossa vida é perda pela causa de Cristo, nós encontramos o verdadeiro sentido da nossa vida. Sabe, quando nós olhamos para isso, nós olhamos quando Cristo está ensinando os seus discípulos a respeito disso, nós vamos perceber que quando o discurso de Jesus é pesado demais, por vezes a multidão vai embora. Quando nós olhamos para João 6, a partir do versículo 60, se não me engano, nós vamos perceber que quando Jesus começa a endurecer o seu discurso, a multidão começa a ir embora. Então Pedro se olha para Jesus e diz: Senhor, todo
embora. A multidão está indo embora porque o discurso está pesado demais. A mensagem está pesada demais. Então Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vocês? Também não querem ir embora, não? Sabe, quando nós olhamos para o contexto que nós estamos vivendo, e por vezes nós, quando recebemos uma palavra que não é aquela que nós gostamos, talvez a nossa vontade também é de virar as costas para esse Evangelho, para esse Cristo que não correspondeu às nossas expectativas. E agora nós estamos frustrados porque nós depositamos uma esperança num Cristo que nós criamos a nossa própria imagem, é o nosso próprio bem-prazer. E quando as nossas expectativas a respeito desse Cristo que nós criamos é frustrada, o nosso desejo também é de olhar como essa multidão olhou e dizer: olha, eu vou embora, porque Cristo não é como eu achei que ele fosse. Eu vou virar as costas porque o Cristo que eu imaginei não é o Cristo que superou as minhas expectativas. Então nós vemos dois tipos de pessoas nesse contexto. Nós vemos as pessoas que são a multidão, que quando não são correspondidas, quando não têm a sua fome saciadas, elas vão embora, porque a mensagem não é conforme aquilo que o seu coração gostaria de ouvir. Mas quando nós olhamos para aquilo que os discípulos estão fazendo, principalmente para aquilo que Pedro está dizendo, Pedro olha para Cristo e diz: Senhor, a multidão está indo embora. E a resposta de Cristo é: e vocês também não querem ir embora também não? E a resposta de Pedro é fundamental e a revelação do próprio Cristo, do próprio Espírito de Deus. Senhor, para onde iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Sabe, talvez essa é a afirmação que nós deveríamos ter ao longo das nossas vidas. Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? O Senhor tem chamado homens e mulheres para se tornarem seus discípulos. E a gente vai perceber que a resposta de discípulos é diferente da resposta da multidão. Que a resposta daqueles que vêm na igreja e ouvem a mensagem, entendem a mensagem, é diferente da resposta dos ouvintes. E a gente vai compreender, e a gente vai se autoanalisar e perceber se a gente é ouvinte, que quando a mensagem não nos agrada, a gente vira as costas e vai embora. Ou se nós estamos nos tornando cada dia mais discípulos do Senhor, mesmo quando a mensagem não nos agrada, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, nós continuaremos a dizer: Senhor, para onde iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Glória. Será que nós somos discípulos ou multidão? Quando nós não temos a bênção que nós teríamos, quando nós não estamos sendo atendidos nas nossas expectativas, qual é a nossa resposta em relação ao Evangelho? Senhor, para onde iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Sabe, eu sei, meu irmão, que eu e você temos muitas expectativas. Eu sei que eu e você temos muitos sonhos. Eu sei que eu e você diariamente estamos passando por lutas, estamos passando por aflições. Eu sei que eu e você temos sonhados a conquistar coisas. Mas ainda assim, quando ainda nós não temos, nós continuaremos a olhar para o Senhor e dizer: Senhor, para onde eu irei, se só Tu tens palavras de vida eterna? Qual é a sua resposta, meu irmão, quando você não tem tudo aquilo que você gostaria de ter? Qual é a resposta que o seu coração dá para o Senhor? Será que você é a multidão que vira as costas? Ou você é alguém que, apesar de não ter, continua glorificando o Senhor? Continua olhando fixamente para o caminho, dizendo: Senhor, eu não sei o que você me espera de mim, mas eu sei que eu não vou a lugar nenhum, pois só Tu tens palavras de vida eterna. Sabe, quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos para a Bíblia ao longo da história, nós vamos ver um homem dizendo: Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Se eu não me engano, é Moisés quem diz isso. Senhor, não me faça subir, ou não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo. Sabe, a grande resposta ou a grande comunicação que nós devolvemos ao Senhor quando nós estamos em meio à multidão é a resposta silenciosa que o nosso coração declara ao Senhor: para onde nós iremos, meus irmãos, se só o Senhor tem palavras de vida? A gente vê que a resposta da multidão é virar as costas para o Senhor quando não tem aquilo que
é da presença do Senhor. Tudo que nós ansiamos nessa noite é a presença do Senhor, é a presença que nos sustenta, é a presença que nos dá vida, é a presença que alimenta o nosso fôlego, é a presença que nos dá um gás, é a presença que é o nosso combustível. Então, quando o dia mal chegar, quando nós sejamos pegos de surpresa, nós continuaremos a dizer: Senhor, eu não vou para nenhum lugar alternativo, eu não vou entrar em porta que o Senhor não abriu, eu ainda continuo crendo que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Glória a Deus. Então, meu irmão, nessa noite não tome o caminho da multidão, mas tome o caminho dos discípulos. Se comporte como os discípulos se comportavam. Mesmo não enxergando muita coisa à sua frente, eles conseguiam enxergar tudo que eles precisavam, que era o Senhor. Para onde iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Sabe, quando nós olhamos para esse contexto do Evangelho, para esse Evangelho que é o dunamis de Deus, dunamis quer dizer explosão. Esse Evangelho que explode dentro da gente, faz com que a gente cada vez mais tenha a vocação, sejamos desejosos para conhecer o Cristo e parecer com Ele numa vida cotidiana, numa crescente. Sabe, esse Evangelho tem que invadir o nosso coração. E a gente vai começar a partir daí, fazer uma alta análise com tudo aquilo que nós estamos aprendendo ao longo do domingo passado, da terça e hoje. Se nós somos discípulos ou se nós somos multidão. Porque esse Evangelho de Deus, que é poder de transformação, se ele não mudar a minha vida, tem algo errado comigo e não algo errado com o Evangelho. Porque quem tem que mudar não é o Evangelho. Quem tem que mudar somos nós em comportamento. Sabe, o Evangelho vem para te esquadrinhar, para te plumar sobre aquilo que Deus quer para a sua vida. E aqueles que são discípulos do Senhor se submetem a esse Evangelho. Aqueles que são discípulos do Senhor estão tomando as suas cruzes e seguindo o Senhor. Sabe, não existe evangelho sem cruz, meu irmão. Fé sem discipulado é ilusão espiritual. Tanto não existe evangelho sem cruz, como não existe uma fé sem discipulado. O Senhor tem nos chamado a viver em discipulado. É olhar no olho do teu irmão, da tua irmã e dizer: olha, eu confio em você. Não porque você é bom, mas porque eu vejo Cristo na sua vida. Sabe, esses dias o Lucas falou algo aqui que chamou muito a minha atenção e de fato eu pensei nisso ao longo dos dias. Eu sei que eu e você estamos cheios de problemas, isso é verdade. Ser crente não nos exime de problemas. Mas, meu irmão, se no meio do seu problema, no meio da sua dificuldade, não tem ninguém te procurando, te pedindo ajuda para resolver, talvez falte um pouco mais de Cristo na sua vida. Porque se as pessoas estivessem vendo Cristo em nós, as pessoas nos procurariam para resolver os seus problemas. As pessoas nos procurariam como fonte de ajuda para resolver as suas situações. Olhar para a multidão vai embora, mas os discípulos ficam para resolver o problema com Jesus. Sabe, se o problema é fome, os discípulos não estão nem aí, os discípulos estão ficando, permanecendo, porque eles entenderam que não há outro lugar para ir, pois somente Cristo tem palavras de vida eterna. Então, meu irmão, qual é a sua resposta em relação ao Evangelho verdadeiro? Qual é a sua resposta quando o Evangelho te confronta? Qual é a nossa resposta quando o Evangelho nos coloca contra a parede e diz: quem você é? Discípulo ou multidão? Qual é a sua reação mediante a ação do Evangelho? Você é alguém que está escolhendo permanecer ou você é alguém que está virando as costas para o Evangelho? Será que nós estamos permanecendo mesmo com as dificuldades? Ou nós estamos virando as costas porque o Cristo que nós desenhamos não é o Cristo que superou as nossas expectativas? Discípulo permanece. Discípulo permanece apesar de. Apesar de não ter, discípulo permanece. Apesar de tal situação, os discípulos permanecem. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e diz para ela: permaneça. Você foi chamado para ser discípulo. Sabe, quando nós olhamos para essas verdades,
nós, por vezes, somos pegos de surpresa como esse evangelho que as pessoas esperavam nos tempos de Jesus, sobre um Cristo que viria sobre as suas expectativas, mas embora Cristo veio de forma diferente, morreu numa cruz. Talvez ao longo da história nós vamos perceber isso. Certo autor vai dizer que quando o evangelho verdadeiro, genuíno, cresceu no meio dos discípulos em Jerusalém, ele se tornou um dunamis de Deus. O evangelho se tornou esse poder de transformação de vida. Mas quando esse evangelho que parecia crescer cada dia mais, chegou em Roma, esse evangelho se tornou uma religião. E aí alguns vão até aprofundar e dizer que quando esse evangelho que nós conhecemos, ou desconhecemos, chegou à Grécia, o evangelho se tornou filosofia. Mas quando o evangelho de Deus chegou na América, talvez esse evangelho se tornou um negócio. E aí a nossa resposta quanto a discípulo é, lembra daquilo que nós lemos aqui todo final de culto? Ide, pregai o evangelho. Que evangelho? O evangelho verdadeiro. O evangelho que Cristo nos ensinou. Não um evangelho que barganha com Deus, não um evangelho cheio de mística, não um evangelho cheio de mandinga gospel, mas um evangelho verdadeiro. Um evangelho que não quer somente te dar, mas um evangelho que quer nos transformar e nos fazer cada dia mais parecido com Cristo. Amém. A função do evangelho é nos tornar cada dia mais parecido com Cristo. O poder do evangelho, meu irmão, é te fazer cada dia mais parecido com Cristo. É fazer com que você pegue a sua cruz diária e siga Jesus. É fazer com que cada dia mais você tenha a convicção que você está deixando de ser multidão, mas agora o teu chamado é para ser discípulo. Aleluia. Quando nós olhamos para essa verdade, quando nós olhamos para esse contexto de Mateus 6, nós vamos ver que Jesus lança a palavra sobre a multidão, mas quem permanece são seus discípulos. Sabe, por vezes a palavra vai ser lançada sobre a multidão, mas quem permanece são discípulos. E glória a Deus por isso, que nós somos aqueles que permaneceram. Você pode dar glória a Deus por isso, porque você é alguém que permaneceu. Glória a Deus. Você é alguém que entendeu a mensagem e permaneceu apesar de não ter o que você gostaria. Você entendeu que você não tem lugar para ir, pois Cristo é suficiente. Aleluia. A essência do Evangelho, meu irmão, é um chamado radical, é um convite para a morte. Parece contraditório porque a gente cada vez mais quer encontrar vida. Mas o Evangelho do Senhor, hoje é o Evangelho de Cristo, é um Evangelho que nos chama para a morte. Não uma morte física, meu irmão, mas uma morte do seu eu. O Evangelho de Cristo te convoca a você morrer. Morrer para as suas paixões, morrer para os seus desejos. E agora, como discípulo, nós vamos caminhar na vocação do Evangelho, naquilo que o reino determina. E a gente vai encontrar a nossa vida em Cristo Jesus. O Senhor tem nos chamado a viver esse Evangelho que não nos propõe fazer pessoas mais felizes, mas é um Evangelho que nos propõe nos tornar cada vez mais santos. Sabe, o Evangelho não é uma proposta para te fazer alguém mais feliz. Pelo contrário, o Evangelho é uma proposta para te tornar cada vez mais santo, mais parecido com o Senhor, mais um discípulo formado à imagem e modelo de Cristo, meu irmão. Sabe, o Evangelho não é uma procura para a felicidade, pelo contrário, o Evangelho, pela sua proposta, é te tornar mais santo, é te tornar mais parecido com Cristo. E quanto mais parecido com Cristo nós vamos nos tornando, mais vida a gente vai encontrando, mais feliz nós vamos nos tornando, porque não importa o que está acontecendo no nosso exterior, o nosso interior permanece sempre renovado por esse Evangelho que tem nos colocado como discípulos. O Senhor quer te tornar discípulo, meu amigo. O Senhor quer te formar a imagem dele e fazer de nós parecido com ele. Quando Cristo chama um homem, Cristo chama para morrer. Quando Cristo chama uma mulher para viver como sua discípula, Cristo chama essa mulher para morrer. A morrer para a sua vontade, a morrer para o seu ego e reviver para esse Evangelho que transforma vidas.
Então, se tem alguma coisa que você precisa sair daqui nessa noite entendendo, é que o Evangelho de Cristo te chama para a morte, mas uma morte que gera vida. Se você compreender isso, meu irmão e minha irmã, você vai sair daqui mais vivo do que nunca. Você vai sair daqui mais vivo do que nunca, porque você está encontrando o Evangelho que te chamou para a morte, mas uma morte que vai te trazer vida. Sabe, nessa noite, meu irmão, assim, junto com Cristo, crucifica o seu eu. Ressuscita para um Evangelho que te traz restauração plena. O Evangelho que te traz uma restauração plena. O Evangelho que traz dignidade para o homem. O Evangelho que te tira de uma situação de escravidão e te coloca para aquilo que nós cantamos aqui hoje, como alguém que se tornou filho adotado pelo Senhor. Esse é o poder do Evangelho. Fazer de homens e mulheres comuns discípulos e discípulas do próprio Mestre. Essa é a vocação do Evangelho. Fazer com que nós nos tornemos cada vez mais discípulos do Senhor. E aprendendo com o Mestre, nós vamos cada vez mais nos tornando parecidos com Ele. Quantos aqui querem se tornar parecidos com o Senhor? Amém. Então tome a tua cruz, meu irmão. Tome a sua cruz diária. Porque o Evangelho não é fácil. Sabe, o Evangelho não é isso que estão vendendo por aí. O Evangelho é um chamado para a renúncia. O Evangelho é um chamado para viver uma vida transformada por Cristo, mas também continuar ajudando as vidas de outras pessoas a serem transformadas por esse mesmo Evangelho que te transformou. Então, se te vender um Evangelho ao qual você entraria para Jesus e seus problemas estariam resolvidos, desculpa, mas mentindo para você. Esse não é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem. E a partir do que esse homem é transformado, é encontrado em Cristo, se torna um discípulo de Jesus, ele também faz outros discípulos. Essa é a vocação do Evangelho. O Evangelho é missionário. O Evangelho faz discípulos comuns se tornarem missionários na obra. O Evangelho faz mulheres comuns se tornarem missionárias na obra do reino. Então, meu irmão, há lugar para você no Evangelho. Há lugar para você, meu irmão, no Evangelho. Se torne um missionário do Evangelho. O Evangelho te chamou, o Evangelho te convocou. Você já não é mais multidão que vem somente ao domingo para receber o seu alimento diário. Pelo contrário, você é alguém que está criando intimidade com Deus no nome desse ano. Você é alguém que o Evangelho tem te formado diariamente. E o seu chamado é para se tornar discípulo e discípula do Senhor. Quem é você nessa noite? Quem somos nós nessa noite? Multidão ou discípulos? A multidão não se envolve. A multidão está alheia daquilo que Cristo está dizendo. A multidão quer ansiar pelas suas necessidades. A multidão quer os seus desejos realizados. Mas os discípulos estão se envolvendo com a obra missionária do Evangelho. E cada vez mais fazendo discípulos e discípulos para esse Evangelho. Quem é você nessa noite? Alguém que está se comprometendo. Alguém que está no meio da multidão. Você é ouvinte ou alguém que está se comprometendo com a missão? Então nessa noite, meu irmão, se comprometa com a missão. Se engane com a missão do Evangelho. Talvez o Evangelho que você gostaria de ouvir é o Evangelho que você seria abençoado, que você sairia daqui nessa noite com um carro novo, com uma casa nova. Mas isso, me desculpe, não é o Evangelho. Isso é qualquer coisa menos o Evangelho. O Evangelho, ele é único e Deus é monotemático. A vontade de Deus é falar do Evangelho. Deus é monotemático. Qual é o assunto de Deus? O Evangelho. Qual é a vontade de Deus? Nos salvar, meu irmão, se relacionar conosco. Tudo que Deus vai nos dar a partir daí é outra coisa. Mas o Evangelho de Deus é transformação de vida. Transformação do homem. Então Deus tem nos chamado a ser alguém comprometido com a sua obra, a se tornar um discípulo e discípulo dele. Deus tem nos chamado, se envolva com esse Evangelho. O Evangelho, ele se atua, o chamado de Cristo, ele tem 3 pilares. Primeiro, que o chamado ele é pessoal. Sabe, quando Deus tem chamado os seus, Deus tem chamado com o seu nome.
Sabe quando Cristo chama Pedro na beira do mar, quando Pedro estava ainda pescando, Cristo olha para Pedro e diz: Pedro, agora tu serás pescador de homens. Sabe quando Cristo olha para mim e para você, Cristo me chama pelo nome e Ele diz: olha, eu estou te chamando para ser uma discípula. Eu estou te chamando para ser alguém que vai fazer parte do reino. Eu estou te chamando para ser alguém que vai ser participante da missão. Então Cristo tem nos chamado individualmente para que nós, no coletivo, correspondamos às suas expectativas. Então, meu irmão, não pense que você é alguém que está de fora dessa obra. Deus tem te chamado para viver como discípulo e discípula dele. Deus olha para você, meu irmão, Deus tem te chamado pelo nome. Você é alguém que foi chamado para ser discípulo do Senhor. Quando nós olhamos também o Evangelho, ele é um chamado voluntário. O chamado do Senhor não é uma imposição. O chamado do Senhor é para quem está livre, mas não quer viver na superficialidade da coisa. O chamado do Senhor não é uma obrigação. O chamado do Senhor é para aqueles que se tornaram voluntários para Ele. Sabe, Deus não tem te obrigado a servir, mas Deus tem te chamado a servir. Sabe, Deus não tem nos obrigado a estar aqui de domingo a domingo, mas o nosso coração anseia por isso. E o nosso desejo é servir de domingo a domingo. Sabe, o chamado do Senhor é voluntário. Quando nós olhamos ao longo da história, nós vamos ver uns homens moravianos, missionários que se envolveram pela causa do Evangelho e discipularam pessoas que talvez nós não teríamos coragem de discipular. Um povo que era livre, mas escolheu ser vendido como escravo para poder apresentar o Evangelho àqueles que estavam escravizados no seu contexto cultural. Talvez a gente não teria coragem de fazer isso, mas o Evangelho, além de ser missionário, voluntário, o Evangelho também nos convida a ser missionário. Se você é um discípulo, o Senhor tem te chamado para ser também um missionário dele. O Evangelho também ele é transformador. Aqueles que são chamados para ser discípulo também têm a sua vida transformada, porque toda a sua rota está sendo transformada pelo Senhor. Então, se você é alguém que escutou a voz do Senhor, alguém que Deus tem chamado para ser discípulo, a sua vida também será transformada. A sua rota, a nossa rota será transformada segundo a vontade de Deus. O Evangelho não é um chamado para uma rendição parcial. Pelo contrário, aqueles que entenderam a sua vocação para ser discípulo estão se entregando de forma total. Em sua totalidade, nós temos nos entregado para fazer homens e mulheres, discípulos e discípulas do Senhor. Então o Evangelho não se envolve pela metade, o Evangelho ele é de causa total. Você pode olhar para essa pessoa linda, mais uma vez está do seu lado e diz para ela: não se envolva pela metade, se envolva pela sua totalidade. O Senhor tem me chamado, meu irmão, para viver na totalidade do seu Evangelho. O Senhor tem me chamado para viver nessa verdade e totalidade do Evangelho. Então, se você está vivendo pela metade, entregue-se parcialmente para o Evangelho. Ou melhor, na sua totalidade para o Evangelho. O Senhor tem te chamado para deixar de ser multidão e passar a ser discípulo. Discípulo anda perto. Discípulo não anda longe. Discípulo anda perto de Jesus. Aleluia. É para isso que o Senhor tem nos chamado. O Senhor tem nos chamado a viver de forma contínua e crescimento gradativo na tua presença. Cristianismo sem discipulado não é cristianismo. É como viver um cristianismo sem Cristo. Então, se a gente quer viver um cristianismo, tem que ter discipulado. A gente vai viver discipulado. O Senhor tem nos chamado para viver de forma voluntária na obra, mas de forma totalitária. O Senhor tem nos chamado a se empenhar na obra dele, mas de forma total. Quando nós lemos aí na sua Bíblia, você vai ver: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a vocação do Senhor para aqueles que querem ser seus discípulos. É negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Não existe evangelho sem cruz, não existe discípulo sem cruz. Se você quer ser um discípulo, mas não carregar a cruz, meu irmão, vai ficar difícil da gente ser discípulo. Discípulo carrega a cruz, meu irmão. Não existe evangelho fácil, o evangelho tem as suas cruzes.
E o Senhor tem nos chamado a carregar a nossa vida. O Evangelho é negar-se a nós mesmos, é renunciar aos nossos hábitos. O Evangelho é nós abdicarmos do nosso próprio direito, é deixar de ser Senhor da nossa própria vida e entregar a nossa vida para o Senhor. O Evangelho é deixar que nós deixemos o trono da nossa vida e colocamos o Senhor em primeiro lugar da nossa vida. O Evangelho é perder o controle da sua vida para que Deus assuma o controle de todas as coisas. O Evangelho é convidativo. Os discípulos são aqueles que entenderam que na sua vocação o controle não está mais em suas mãos, mas o controle está na mão daqueles que os chamou e os comissionou para a boa obra. Então o Evangelho do Senhor é que cada um tome a sua cruz e o siga. Então, se você quer um Evangelho de facilidade, você não vai encontrar esse Evangelho. O Evangelho é de cruz. Mas também o Evangelho é de entrega. Quando nós olhamos para Gálatas 2:20, por favor, você está com sua Bíblia, abra comigo. Gálatas 2:20. Olha o que Paulo vai dizer. Gálatas 2:20. Já não mais sou eu quem vivo, pois agora Cristo vive em mim. se é alguém que entendeu que é ser discípulo. Já não é mais a sua vontade, já não é mais as suas escolhas, mas agora é tudo aquilo que Cristo tem colocado dentro do seu discípulo. Então, se você é alguém que Cristo chamou para ser discípulo e você atendeu esse chamado, meu irmão e minha irmã, já não é mais nós quem vivemos, mas agora é Cristo quem vive em nós. E a pergunta é: quem é você nessa noite? Multidão ou discípulo? Quem está vivendo em você? Você mesmo ou o próprio Cristo? O chamado do Senhor é para que nós cada vez mais nos entregamos para o Senhor e Ele nos molde segundo a sua vocação. A cruz não é algo que acontece com você, a cruz é algo que nós escolhemos diariamente carregar. Aqueles que entenderam o seu chamado no Senhor têm carregado as suas cruzes, meu irmão. E isso não é algo que está além de quem, mas é algo que os discípulos carregam diariamente. Jesus não está interessado naquilo que a multidão está fazendo. Jesus está interessado nos discípulos que permaneceram. Jesus está interessado em você, meu irmão e minha irmã, porque você é alguém que tem permanecido na obra. Você é alguém que não refutou, apesar de não ter. Você é alguém que está permanecendo dia após dia, se consolidando dia após dia, cada vez mais se tornando um discípulo parecido com o Senhor. O que nós precisamos negar nessa noite? O Senhor tem nos convidado a viver essa vida qual já não somos mais nós quem controlamos tudo, mas agora é Cristo que controla a nossa vida. Esse é o chamado do Senhor, para aqueles que se atentaram ao seu chamado e ouviram o seu chamado, e agora estão deixando de ser multidão para ser discípulo. Embora o mundo vai nos ensinar a proteger, embora o mundo vai nos ensinar a controlar, a preservar, o reino nos ensina a confiar, perder para ganhar. Embora o mundo está nos ensinando a segurar, embora o mundo está nos ensinando a preservar, o reino de Deus tem nos ensinado a perder para ganhar, a morrer para viver. Essa é a lógica do Evangelho, mas invertida da lógica do mundo. Porque enquanto o mundo está dizendo que nós precisamos cada vez mais nos agarrar, o Evangelho está mandando a gente soltar para encontrar a verdadeira vida. O Evangelho está mandando a gente morrer para encontrar a nossa verdadeira vocação. O Evangelho está mandando a gente deixar as nossas vontades para que a vontade do Senhor seja estabelecida na nossa vida. Quando nós olhamos para Marcos 10, nós vamos ver um homem que vendeu tudo, que tinha tudo, não quis abrir mão da sua vida, o jovem rico. Não quis abrir mão de tudo aquilo que tinha. Não quis renunciar ao mundo. Mas quando chegou no final da sua vida, seu final foi trágico. Mas quando nós olhamos para Filipenses 3:7, nós olhamos para aquilo que Paulo está dizendo como já discípulo do Senhor. Olha, tudo aquilo que o mundo
me parecia ser legal. Tudo aquilo que eu considerava lucro, agora eu considero como perda. Pois eu encontrei a verdadeira alegria, eu encontrei a minha verdadeira vocação, eu encontrei a verdadeira vida. E tudo aquilo que eu achava que antes era lucro, agora eu considero perda mediante a graça que está em Cristo Jesus. Aleluia. Aqueles que são chamados para ser discípulos do Senhor, têm se desgarrado, desprendido das coisas que esse mundo pode nos oferecer. Considerando tudo agora como esterco, porque nós encontramos a nossa verdadeira riqueza. E a nossa verdadeira riqueza é Cristo, meu irmão. Então, se você é alguém que está se tornando um discípulo do Senhor, a sua lógica também está sendo mudada. Se o mundo está dizendo que a riqueza está aqui, nós entendemos que a nossa riqueza é o Senhor. Aleluia. Se o mundo está dizendo que aquilo que há de valor está nessa terra, nós estamos entendendo que aquilo que há de valor é o Senhor. Se o mundo está dizendo que essa terra tem o mel, tem aquilo que nós desejamos, nós, na nossa convicção, nós estamos olhando para o Senhor e desejando a sua volta, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse é o desejo daqueles que têm se tornado discípulos e discípulos do Senhor, cada dia mais declarando: ora, Maranata, vem Senhor Jesus. Se nós olhamos para a realidade desse jovem rico, a qual ele segurou tudo aquilo que ele achava valoroso, mas perdeu a sua vida, nós vamos entender que na lógica do Evangelho, se a gente soltar tudo aquilo que o mundo nos dá, nada mais é do que prudente deixar ir, para que a riqueza sobrenatural, a riqueza celestial, seja assegurada por nós. Então, meu irmão, se o mundo está dizendo que aquilo que ele pode te oferecer é lucro, a Bíblia nos diz que aqueles que se tornaram discípulos do Senhor estão considerando tudo como perda, porque a sua verdadeira riqueza é o próprio Cristo. Eu quero te provocar mais uma vez nessa noite. Quem é você? Discípulo ou multidão? Você é alguém que tem vivido como discípulo ou alguém que tem vivido como multidão? Quem somos nós nessa noite, meu irmão? Discípulos ou multidão? O Senhor tem nos chamado para viver como discípulos e discípulos dele. Quem somos nós nessa noite? Quem é você, meu irmão? Discípulo ou multidão? A fé verdadeira sempre vai nos levar à obediência, mesmo que essa obediência custe tudo. Aqueles que sonham, que têm a sua vocação, aqueles que entenderam o que é ser discípulo, vão viver uma fé em obediência. E essa obediência vai ser vivida, mesmo que isso custe tudo. Quando nós olhamos para Pedro, volta para Pedro. Pedro é alguém que Jesus chamou na beira do lago, na beira do mar. Pedro agora é alguém que se tornou discípulo. Pedro, no final da história, está negando Jesus 3 vezes. Mas ainda assim, para o finalzinho, antes de Jesus ser assunto ao céu, Jesus está dizendo para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, tome conta das minhas ovelhas. E a obediência de Pedro é total, porque Pedro começa na beira do mar, vê o mestre crucificado, mas a sua obediência é até a cruz. Aqueles que entenderam que é ser discípulo do Senhor vão obedecer, mesmo que essa obediência custe tudo. Mesmo que essa obediência, meu irmão, custe o teu emprego, continue obedecendo ao Senhor. Mesmo que essa obediência te custe uma posição social, continue obedecendo ao Senhor. Mesmo que essa obediência te custe algo valoroso, continue obedecendo ao Senhor. Aqueles que são discípulos e discípulos do Senhor obedecem ao Senhor, mesmo que isso te custe tudo. Você é alguém que foi chamado para ser discípulo do Senhor. E a nossa vocação é olhar para o Senhor e dizer: Senhor, mesmo que me custe tudo, eu não negarei. Mesmo que me custe todas as posições que eu almejei nessa terra, eu não negarei. Se eu mesmo que custe aquilo que eu mais gostaria de ter, eu não o negarei. Pois eu não sou mais multidão, agora eu sou discípulo. Quem somos nós, meu irmão, nessa noite? Discípulos ou multidão? Será que você pode fechar os seus olhos e fazer uma autoanálise da sua vida? Quem é você nessa noite? Discípulo ou multidão? Sabe, eu sei que essa mensagem não é uma mensagem a qual a gente sai daqui pulando, dando glória a Deus. Mas talvez essa é a mensagem que muda a sua vida.
Sabe, não é a mensagem que faz a gente sair daqui transbordando de alegria, enchendo o nosso ego. Mas essa é a mensagem que transforma o seu cotidiano. Essa é a mensagem do Evangelho do Senhor, que transforma a vida e vida de pessoas. Quem somos nós nessa noite? Discípulos ou multidão? Somos meros ouvintes de um Evangelho ou nós somos alguém que está abraçando essa causa e se tornando missionário por esse Evangelho? Quem somos nós nessa noite, meu irmão? Quem é você nessa noite? Se autoanalise nessa hora, meu irmão. E se há algo dentro de você que precisa mudar, se há algo dentro de você que você nessa noite precisa renunciar para se tornar um discípulo ou uma discípula do Senhor, renuncie. Pois tudo aquilo que nós consideramos como lucro nessa terra se tornará perda, se tornará esterco mediante aquilo que o céu há de revelar. Quem somos nós nessa noite? Discípulos ou multidão? Sabe, a salvação, de fato, ela é gratuita, mas o discipulado pode nos custar tudo o que nós temos. A salvação, ela é gratuita, mas o discipulado vai custar tudo o que nós temos. E a pergunta é, você está disposto a perder tudo que você tem por essa causa do Evangelho? E o que você tem, meu irmão? Se você é alguém que está como Paulo, considerando tudo como esterco, mas agora você quer prosseguir para o alto, que a sua excelência é o Senhor, você não perdeu nada. Nós não perdemos nada. Quem somos nós nessa noite? Discípulos ou alguém que está no meio da multidão? O Senhor tem nos chamado para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele. E discípulos e discípulas do Senhor, comprometidos com a obra do Senhor, comprometidos com a sua missão. Aqueles que são chamados não são chamados pela imposição, mas voluntariamente têm se entregado para essa obra. Quem somos nós nessa noite? Se você é discípulo, se comprometa com a missão. Se comprometa, se engane com a missão que o Senhor tem confiado a você neste momento. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso desejo. Que de fato o Senhor forme em nós homens e mulheres, discípulos e discípulos do Senhor, cada vez mais parecidos com o Senhor, para que o Evangelho seja cada vez mais expandido para essa cidade. Pessoas venham se render, se dobrar ao Senhor de Jesus. Essa é a nossa missão. E a minha oração é que o Senhor nos dê coragem para fazer isso. Minha oração é que o Espírito Santo nos preencha cada vez mais, nos capacite cada vez mais, para cumprir com êxito a nossa missão. Nós temos uma missão, meu irmão, discipular essa cidade. Nós temos uma missão de disciplinar, incendiar essa cidade, formar discípulos e discípulas de Cristo nessa cidade. O discipulado é algo contínuo. A gente vai ver Barnabé discipulando Paulo. A gente vai ver homens e mulheres ao longo da história ensinando, passando o Evangelho de geração a geração, para que outros também sejam conhecedores desse Evangelho. Se o Evangelho que você recebeu está morrendo em você, tem algo errado com você. Dissemine esse Evangelho. Pegue esse Evangelho, para que outras pessoas também tenham a sua vida transformada por esse Evangelho. Pai, nós oramos essa noite, Senhor. Nós te pedimos que de fato o Senhor forme em nós um caráter parecido com o seu. Que de fato no nosso coração, o nosso anseio seja pelo Senhor. Assim como nós olhamos para a Escritura e nós vemos Paulo renunciar a tudo e entender que a sua verdadeira riqueza era o Senhor. Essa é a nossa vontade também nessa noite. Sabe, nós queremos nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor. Nós queremos ser discípulos e discípulas envolvidos nessa missão, mesmo que isso nos custe tudo, Senhor. Coloque coragem no nosso coração, coloque entendimento na nossa mente, coloque, Senhor, vigor no nosso corpo para prover, para se enganjar com essa missão. Nós queremos, ó Pai, ser uma igreja relevante nessa cidade, uma igreja reconhecida não por as pessoas que tem, mas por se enganjar na sua missão, se enganjar na missão de fazer discípulos e discípulas do Senhor ao longo dessa cidade.
Pai, nós queremos cada vez mais ser fortalecidos na Tua presença, ser achado no Senhor, ser transformado por quem o Senhor é. A cada vez que nós meditarmos nas Escrituras, nós queremos, ó Pai, ser encorajados a viver essa vida sobrenatural que somente os discípulos do Senhor podem viver. Se hoje nós estávamos aqui como multidão, transforma o nosso coração, Senhor. Nós queremos sair daqui nessa noite como discípulos e discípulos seus, enganjados por essa missão, fortalecidos pelo Espírito Santo, para pregoar o teu Evangelho por essa cidade. Pai, tudo aquilo que no nosso coração ainda precisa ser transformado, transforma, Senhor. Transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, transforma a nossa mentalidade, o nosso modo de agir, Senhor, para que as pessoas possam ver Cristo em nós. E a partir daí a gente incendiar essa cidade. Esse é o nosso desejo, Senhor. Essa é a nossa vontade. Isso é aquilo que o Senhor tem nos proporcionado a viver. Nos comissione, Senhor, cada dia mais. Nos responsabilize, Senhor, dessa missão cada dia mais. Nos lembre, Senhor, dessa missão em todos os lugares e âmbitos que nós tivermos. Que esse é o nosso desejo, Pai. Essa é a nossa vocação. Se enganjar com esse Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de vidas humanas.